Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O craque Neto aqui no apito final foi a loucura com a goleada que o Corinthians aplicou no Mirassol lá na Neoquímica Arena. Também não é pra menos, né? Um enredo perfeito. O Timão voltou a vencer na Neoquímica Arena, gol do filho do Terrão. O Yuri Alberto se redimiu com a torcida e o Corinthians aplicou uma goleada de 3-0. Separei os melhores momentos aqui das reações dele, tá bem legal o vídeo. Curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou colocar a matéria do Corinthians agora pra vocês. E aí a gente vai falar sobre o Corinthians e Mirassol. Bota aí, vamos mostrar as duas tetas. Eu mostro. Mostra a teta viva. Isso é porque é dança. Mostra a teta. Vamos botar a matéria. Itaquera sempre foi motivo de pressão para o adversário. Mas ultimamente não vinha sendo assim. O Mirassol, por exemplo, ficou mais com a bola no início do jogo. Com o Dorival Júnior suspenso, a grande novidade do Corinthians era Yuri Alberto, que retornava após o empate com o Inter. E aquele pênalti contra o Flamengo ainda assombrava o camisa 9. Mas o futebol e suas voltas. O lance do primeiro tempo foi justamente em Yuri, puxão de Reinaldo, que só foi visto pelo árbitro com o VAR. A torcida até gritou o nome do camisa 9. Acho que o Yuri é um dos nossos batedores. Acho que a nossa equipe tem diversos jogadores que treinam as penalidades antes das partidas. O Yuri passou por um momento difícil que a gente tentou preservar ele ao máximo. Eu acho que já estava definido isso, mas desde de antemão eu já aviso que o Yuri é um dos cobradores da nossa equipe. Ele tem a confiança do nosso grupo, que eu acho que é o principal. Mas foi o camisa 7 Maicon quem bateu e abriu o placar. Corinthians 1-0. No segundo tempo, o Mirassol ficou boa parte dos primeiros 20 minutos no campo de defesa do Timão, tendo até uma bela chance com o Reinaldo. Mas sabe aquela volta por cima? Aos 26 minutos, a bela jogada iniciada por Bidu, que passou por Michael e teve passe do Vitinho, parou no pé esquerdo de Yuri Alberto. Redenção e 2-0. Artilheiro não perde gol! Yuri Alberto! Pé esquerdo na bola para chacoalhar a rede do Mirassol. Explode a Fiel Itaquera. Yuri Alberto faz a Fiel delirar no sábado à noite. Vai tirando outra vez a aflição do povo corintiano. O Timão volta a vencer em Itaquera. Yuri Alberto! O Yuri é um jogador que se entrega 100% para a nossa equipe, sempre faz questão de se empenhar ao máximo para a nossa equipe. Você pode ver o tanto de jogos que ele joga, o tanto de empenho que ele tem, as recuperações que ele tem fisicamente muito boa para tentar nos ajudar ao máximo. E o Yuri merece esse apoio. E ainda deu tempo para André, garoto de 19 anos, pela primeira vez no profissional, jogando na arena, com assistência do cara do jogo, fazer o primeiro gol com a camisa do Timão e fechar o placar em 3-0. A emoção única, a sensação única. Hoje foi minha estreia aqui também na Arena e estrear marcando com vitória ainda, pra mim é muito importante, muito feliz. Minha família toda tava aí torcendo por mim, a torcida inteira gritando pra mim, momento único, vai ficar marcado na minha vida. A última vitória do Corinthians em sua arena, atuando pelo Brasileirão, foi contra o Santos pela 9ª rodada. A espera para o torcedor corintiano foi longa, 138 dias depois. Após 7 jogos sem vencer aqui, o Timão reencontrou a alegria de uma vitória em casa. Com essa sequência de jogos dentro da nossa casa sem o resultado vir, obviamente que acaba trazendo, né, uma pressão para nós. A gente trabalhou bastante com os atletas e colocamos para eles que o jogo contra o Mirassol, 3 pontos era inegociável. Mas os embalos de sábado à noite foram mesmo de Yuri Alberto. Sofreu o pênalti, deu assistência e fez seu gol. O Yuri Alberto, ele é artilheiro do século. 72 gols, se eu não estiver errado. O Yuri Alberto, ele fez uma caca no jogo do Flamengo que não tem que fazer, tá errado fazer. Toda a crítica que recebeu foi justa, mas nunca deixar de entender que esse rapaz tirou, acho que pedra do rim, acho que uma costela, hérnia, e fez cirurgia de hérnia. E voltou, Dr. Walter Arias, Dr. Walter, meu médico também, entendeu? Que operou esse menino, em 18 dias ele estava jogando.
Gustavo Henrique, zagueiro, demorou 2 meses. Depende em quem você confia. E cada um que escolha o seu médico. Qual que é a ideia, Quesada, desses 3 pontos? E aí, o Memphis jogou 20 minutos. Preguiça, hein? Uma preguiça, mas uma preguiça. Ô, cara é gente, preguiçoso. eu não sei se vocês sabem aí, Godoy, você que é de arbitragem, esse árbitro aí foi apitar um jogo hoje na Várzea. É. E ele foi para o hospital, ele teve algum problema. Vocês Mesmo? Não. Ele teve uma convulsão em campo. Teve convulsão? Na Várzea. Cara, tava quente pra caramba hoje, hein? Era o jogo da... Como ele chama? Felipe Fernandes de Lima. Foi um jogo, ele foi apitar na Várzea, não Ele foi? foi apitar o campeonato de Brumadinho. Brumadinho. Minas Gerais, cidade né? o campeonato de Brumadinho. E aí tava muito quente, foi hoje de manhã. Teve convulsão. O jogo foi ontem à noite, né? Ele já tinha chegado lá e ele teve uma convulsão. Deus queira que esteja tudo bem com ele. Né? Qual a ideia do Corinthians? O que você viu no jogo de ontem? Dorival Júnior, mais uma vez, mostrando o treinador que é. Vitória gigantesca no sentido de pontuar, né? E aí a gente estava comentando, o negócio, o comentário é teu, com o qual eu concordo, né? Pô, o Corinthians fez um primeiro tempo primoroso contra o Flamengo, mas que partida, né? E perdeu o jogo. E não foi tão brilhante assim no jogo de sábado, mas fez 3 contra o gols. Internacional jogou bem, com 4 titulares só. Então, era para ganhar um jogo, mas é curioso graças isso, ao Kaká... Pois é. Mas aí é o seguinte, aí também é um pouco responsabilidade do treinador, porque todo mundo tá vendo que o Kaká é um jogador de nível bem discutível, né? Ele e o Félix Torres. Então, se o técnico leva, vai ter que escalar uma hora, né? Não é assim que funciona? Mas, olha, essa partida contra o Mirassol é o tipo da partida para o Corinthians agora ter aquela tranquilidade, voltar a ser forte em casa, tentar pegar um ponto ou outro jogando longe. Terminou o primeiro tempo do Bahia e Flamengo, 1-0 Bahia. Pegar um outro ponto jogando longe da... Gol do William José. Jogando longe da capital paulista e se preparar principalmente para a disputa da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E aí, não sou eu que tenho que fazer, nem você, nem a torcida corintiana, é lá dentro fazer uma pergunta simples em português sendo traduzido para o holandês. Quem que tá com o cartão corporativo 190 mil? Isso é importante. Mas perguntar para o Memphis se ele tá afim de continuar a jogar no Corinthians. A verdade, ou não. se eu fosse o presidente do Corinthians, eu já terminaria o contrato. Você tá fora, irmão. Desculpa, a gente vai pagar você aquilo que a gente deve e você pode ficar lá na Holanda, porque lá é o seu lugar. Porque ele usa o Corinthians para ir pra Holanda. Théo José, o Corinthians 3-0 contra essa grande equipe do Mirassol. O que eu falei hoje no início do programa, o Corinthians ontem foi o Corinthians. Aquelas vitórias que, não joga bem, não sei o quê, mas joga com vontade, joga com o objetivo de vencer, recebe o apoio da torcida e transfere isso para a bola. E outra coisa, eu já falei aqui no programa já tem um tempo, vocês estavam discutindo, se eu não me engano, era zagueiro. Eu falei, mas será que não tem ninguém na base? Você fala assim, não tem. No Corinthians, para o lugar do Kaká, para o lugar do Félix. Porque o Dorival tá garimpando agora e tá achando. Por exemplo, esse André entrou. André, volante bom de bola, um beijo no seu coração. Guinegão não teve uma partida tecnicamente, mas foi monte. Vai pra base. Breno Bidon, que craque que você é. Que craque que você é. Mas você tem que chegar um pouquinho mais na hora. Você é craque. Isso tudo da base. Então vai pra base. Pedro Choca. Não é. João Pedro, não é o Mauro Galvão. Vai pra base. Não é o Gamarra. Mas ele pode vir. É melhor que o Kaká. Mas é melhor que os dois juntos. E o Félix também. O caminho do Corinthians pra mim é ir pra base. É isso. Sabe? Vamos lá. O Corinthians é uma reunião importante amanhã, né? Falando do cartão corporativo que o Ministério Público está investigando. Só explica um pouquinho, Marília, só antes de você falar, por favor, que você é maravilhosa, até para eu tomar uma nota 10 lá da Luísa. Foi um monte de coisa, esses 190 mil, não foi? Eletrodoméstico, o que foi mais? Você sabe? Você tem informação? Eu tenho informação não confirmada pelo Ministério Público de compras em lojas do varejo. Varejo. E não há, pelo menos não há, nesse momento, a comprovação de que esses móveis estejam na sede do Corinthians. Que é o que todo mundo fez uma comissão lá, né? Para ver se estão os móveis comprados. Às vezes, né? Comprou lá, pegou lugar. Um lifting na sala da presidência. Acho que não, eu frequento o Corinthians há muitos anos e a sala da presidência parece bem parecida como ela era quando eu comecei a frequentar como jornalista, quando o presidente era Alberto do Alíbio. Mas, de qualquer forma, há uma reunião muito importante amanhã, porque o caso do cartão corporativo, ele não pode também ficar na frente de outros problemas. Amanhã tem uma reunião importante no Conselho Deliberativo do Corinthians para avaliação da previsão orçamentária de 2026. O CORE e conselheiros que fazem parte do CORE recomendaram para o Conselho aprovar a
a previsão orçamentária. Não é possível o Corinthians gastar o ano que vem mais do que gastou esse ano. O Corinthians tem que diminuir os custos. Hoje, o Antônio Roque Cittadini e mais 4 conselheiros, na quinta-feira, entregaram para o Tuma um pedido para reavaliação, dizendo que a previsão orçamentária do ano que vem, ela é absurda. Mas é duro, né? Como é que você acredita no Roque Cittadini e que acredita no André Negão? Como é que você acredita no Roque Cittadini que acontece no André? Isso sim, mas a previsão orçamentária não pode ser maior. Mas o que eles fizeram também? Não, mas é nesse momento. O que eles fizeram pro Duílio? Da Tausa? O que eles fizeram do Andrés, dos cartões corporativos desde 2018? É gozado. Não, você tem toda a razão. Uma hora tem que mudar, né? Não, você tem toda a razão, velho. Mas não tem que ser eles. Não tem que ser Antônio Henrique. Não, teria que ser. Não tem que ser outras pessoas. A questão é que assim, esse mês... Deveria ser eu, você... O Queçado, o Theo. Um mês importante para o Corinthians, porque eu tenho falado isso muitas vezes. Para não perder os dedos, eles estão entregando os anéis. A entrada na conversa, na discussão da possibilidade da Safiel, fez com que muitos conselheiros, como disse o Neto, que jamais canetaram, fizeram um pedido, ou falaram sobre o estatuto, ou falaram que o estatuto precisava mudar, agora eles estão fazendo alguma coisa. Evidentemente que a gente espera que o próximo Estatuto do Corinthians preveja coisas mais democráticas e preveja punições administrativas mais rápidas para quem fez com o Corinthians isso aí. Foi pênalti, Godoy? Pênalti, pô. O Reinaldo viu o que o Kaká fez lá do Corinthians e Inter, pega e faz também. É que o Reinaldo ainda é o artilheiro do nosso time. 10 gols. Pô, o pênalti poderia até acontecer o gol. Mas se ele não segura, ele faz o gol. Poderia, mas acabou fazendo o pênalti. Só que aí entra um detalhe, ele fez um pênalti agarrando e não disputando a bola, teria que ter sido expulso. Ele Mesmo sendo pênalti? Mesmo sendo pênalti. Porque ele está impedido de fazer o gol. Pênalti quando você disputa a bola com o pé, disputa de bola. Quando você usa. Aí ele tá usando a mão, ele não é goleiro. Ele tá usando a mão, ele usou a mão, agarrou, impediu uma situação clara de gol ou possível gol. Pênalti e vermelho. Pênalti e vermelho. Só teve o pênalti. E esse foi um jogo, craque Neto, que nós podíamos ter feito ele. Nós quem? Nós. Nós quem? Nós do futebol poderíamos ter feito esse jogo. Você quer jogar, tomar uma copada na cara? É que a regra exige goleiros, mas nenhum dos dois goleiros relaram na bola em defesa durante 45 minutos. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. O Mirassol jogou com um a mais contra o Atlético Mineiro, não ganhou. Jogou mal pra... Não, jogou não. 22 minutos bem contra o Bragantino. De 9 pontos só ganhou 2. Saiu perdendo, ainda empatou. 18 minutos ele criou 2 oportunidades para fazer gol contra o Corinthians, não fez, e aí tomou o gol, tomou 3 gols. Quando apertar a sua bala, você para. Não, aqui pode apertar. Aqui tem bala, aqui não é igual o Queçada que dói tudo, não, cara. Esse resultado pro Dorival Júnior, esse resultado pro Corinthians, qual a ideia sua? Olha, é um resultado obrigatório, inclusive, né? O Corinthians nas últimas 2 rodadas teve resultados muito ruins e colocaram o Corinthians de novo mais próximo à zona de rebaixamento do que um eventual G8 que pode acontecer. Com as vitórias de Fluminense, com as vitórias do Bahia parcial, outras vitórias de times que estão... Do Vasco, por exemplo, que voltou a estar na frente do Corinthians. Essa vitória do Corinthians é obrigatória. O Santos ainda vai jogar hoje, tem jogos a menos. É uma vitória, uma boa vitória, que dá um refresco, apesar do Corinthians ter perdido hoje um dos seus reforços agora. O Vitinho foi diagnosticado com um problema no menisco, vai fazer uma artroscopia amanhã. Ele entrou bem contra o Internacional, gostei do jogo dele contra o Internacional. Deu passe pro gol. Mas quem jogou muito foi o Maicon, o Breno Bidon e o Yuri Alberto. Aqui, ó, 2 compras chamam a atenção do promotor. O Cássio Roberto Concerino, que é um monstro. Sim. Como o nosso Cássio lá do Cruzeiro. Esse é o segundo Cássio mais importante da história. As despesas de cerca de 5 mil em uma joalheria e de quase 7 mil em Fernando de Noronha, em 2020. Vamos ser justos, o Andrés falou que devolveu já o dinheiro que comprovaram. Essas duas compras. Esse já. Dos 10 mil. E aí agora apareceu 190. Isso. A gente não pode falar nada enquanto o Ministério Público não... Perfeito. Só uma observação rápida que a gente comentou. O Andrés falou que ele se confundiu do cartão pessoal e o corporativo. Por quê? Porque ele estava embriagado. Não, ele falou isso daí. Ele estava embriagado e ele se confundiu. De 2 anos de cartão? Foi o que ele falou. Não, mas ele ficou 2 anos embriagado. É fogo simbólico? Que fogo, hein? Ele ficou embriagado 2 anos.
Que isso? Algo simbólico. Ele se confundiu bastante, né? Não paga nunca. Né? Vamos pro break, vai. Vai que eu esqueço. Cuidado com o etanol. Foi, e vou te falar, Benji, tem muita gente comparando esse lance com o lance do Bruno Henrique, que todo mundo tava descendo o cacete falando que não foi pênalti. Gente, essa é uma situação que não dá nem pra comparar. O Yuri Alberto, ele tá à frente do Reinaldo, ele tá com o gol aberto, o goleiro não tá ali apto a fazer a defesa, porque o Walter tá praticamente no meio do gol. Se o Yuri Alberto fosse fazer a conclusão, se o Reinaldo não puxa o ombro do Yuri Alberto, obstruindo a passagem dele ali, interferindo no movimento, ele chegaria pra fazer o gol sem goleiro, Michel. Então não cabe a comparação com esse lance do Bruno Henrique, que deram aí a favor do Inter, que esse sim foi um absurdo. O Kaká tá com o braço nas costas do Bruno Henrique, mas em nenhum momento aquele braço nas costas é o suficiente para derrubar o jogador do Inter ou puxar o jogador do Inter. Então não cabe a comparação. O lance de ontem foi pênalti, o do Bruno Henrique não foi. Agora, o Mirassol realmente jogou muito bem, né, mano? Não adianta, velho. Não, mas, Benja, essa vitória do Corinthians, mesmo o Mirassol jogando o que jogou e o Corinthians vencendo da forma como jogou, porque o placar não traduz o que foi o jogo. O placar não traduz. O Mirassol foi muito bem. E quem vê o placar só 3-0 e fala que o Corinthians deu um show, não deu. O Corinthians, em muitos momentos, ele estava aquém do Mirassol. O Mirassol, com 3 minutos de jogo, já tinha tido 2 chances de gol. O Corinthians, ele acha o gol ali nesse lance do Yuri Alberto ali, que o Reinaldo acaba fazendo obstrução, ele não consegue chegar, abre o placar aí num gol bonito do Michael de pênalti, porque o Michael sim bateu o pênalti do jeito que deve. Gol bonito de pênalti, mano. Gol bonito. Ah, vai dormir, mano. Gol bonito de pênalti. Você quer o quê? Prêmio Puskas? Não, mas é que tá, o Michael ele bate forte no canto. Você não vai falar nada? Esse lance é indefensável pro goleiro. Gol de pênalti bonito. Mano, vai dormir, gol bonito. Esse é o pênalti mais comum que se bate, é esse. É que você não entendeu. É que você não entendeu, ele tá querendo mandar uma mensagem. Esse lance, ó, o Michael ele bateu na bochecha da rede. Ele bateu na bochecha da rede. Ele foi um golaço. Por que você não fala assim, ó? De vez em falar gol bonito, você fala assim, ô Yuri Alberto. Mas era isso que eu ia falar. Então pronto. Aí, Yuri Alberto, aprende como se bate pênalti. Não aquela merda daquela cavadinha de CD do inferno. Agora o Michael bateu certo. Pênalti bem batido é isso, é rasante no canto, na bochecha da rede. Um dos 5 pênaltis mais bonitos da história do futebol mundial. Ó, um outro cara que bateu bem aí foi o zagueiro do Flamengo. Léo Pereira? Contra o Estudiantes. Mandou na gaveta, uma paulada na gaveta. Mas esse pra você coloca entre os 5 mais da história. Não, da história não, mas foi um gol bonito de pênalti. Não falei que foi uma pintura, mas ó, é pênalti rasante no canto, pegou na bochecha da rede. Não. Pegou na bochecha porque o goleiro pegou na bola. Então, mas justamente isso prova o quanto foi bem batido, porque foi uma paulada. E o Walter, grande do jeito que ele é, ele acertando o canto, a chance dele conseguir fazer a defesa se o pênalti não é tão bem cobrado, é muito grande. Mas aí o Corinthians ele abre o placar, Benja, e isso não faz do Corinthians melhor no jogo, porque o Mirassol continua ainda tocando a bola de maneira organizada dentro de campo e o Corinthians tendo muitas dificuldades. No segundo tempo, quando volta, e o Corinthians ainda consegue fazer o segundo gol, o gol do Yuri Alberto, o Mirassol estava melhor que o Corinthians ainda no jogo. O Mirassol parecia que era o mandante ontem. E que isso continue até o final do Brasileiro, da Copa do Brasil, que o Corinthians jogue mal e vence. Ô Edu, você que jogou bola, você que foi treinador, me explica um negócio, por que o Mirassol consegue montar um time competitivo, bem armado, sem ter nenhuma estrela, sem ter nenhuma vedete, né? Tem o Reinaldo, mas o Reinaldo não é estrela. Sim. E por que os times grandes não conseguem fazer o que o Mirassol faz? E o interessante é que quem está lá coordenando tudo isso é o Paulinho. Ex-Corinthians. Ex-Corinthians. É um time que vem numa base boa do ano passado, da Série B. Você vê que a maioria da base do time, a base do time do Mirassol é do ano passado. Então, quer dizer, eles enxertaram com alguns jogadores um pouco mais experientes, o caso do Reinaldo, o centroavante me fugiu, o uruguaio, se não me engano, é um jogador que já jogou no Bolívar, é um jogador já um pouco mais rodado, que é um jogador que já tem um pouco mais de cancha, e ele veio com a base montada, enxertou e continuou mantendo. O treinador vem fazendo um bom trabalho. O Mirassol é um time mais bem montado que o Corinthians hoje pra você? Hoje sim. Do que o São Paulo? Também acho que sim. Do que o Santos. O Mirassol metiu os 3-0 no MDU, fácil. O Mirassol metiu os 3-0 do jeito que tá jogando. O Mirassol hoje é um time mais bem montado que o São Paulo, Barolo? Muito mais. Você acha, Michel? Muito bem treinado. O Mirassol é mais bem montado que o Vasco hoje? Muito mais. Que o Grêmio? Muito mais. Que o Inter? Muito mais. Que o Santos? Muito mais. Mas, Benja, se você coloca, por exemplo, com todo respeito ao Mirassol, mas se você coloca esse time do Mirassol com a camisa do Vasco, a pressão é outra. É outra, Edu? É óbvio que é. Porra. Mas eu acho que um time que vem da segunda divisão e consegue manter durante toda a temporada um nível
do jeito que vem mantendo, caramba, é muito difícil. Independente da camisa, mano, independente da camisa. Michel, nem o mais otimista, acho que a gente torcedor do Mirassol, não pode se tirar o crédito onde chegou e tá chegando no Mirassol. Não, mas Mano, tá tirando crédito? Não tô tirando crédito. Mas vamos lá. Quer trocar a camisa? Se você é dirigente do Mirassol, você vai disputar o seu primeiro ano na Série A. A principal ambição é estar entre os 5 do brasileiro? Não é. A principal ambição do time do interior, que nunca frequentou a Série A, é justamente a permanência na Série A. Não é chegar entre os 5. O Mirassol está fazendo um campeonato fantástico e não é aqui tirando mérito, muito pelo contrário, não é aqui falando mal. O Mirassol montou um time extremamente competitivo e dá para ver porque o Mirassol, ele, inclusive contra os grandes, ele tem sido realmente um adversário muito duro. Porém, se você pega esse mesmo time do Mirassol e coloca num Grêmio, num Vasco, a pressão é outra. Mas a motivação dos caras também é outra. É outra. Então, você contrataria o zagueiro do Mirassol ou o Kaká? Pra falar a verdade, olhando assim esse cenário, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas esse James, né? O zagueiro do Mirassol tá jogando muito. Muito bom. Tá jogando muito. Mas se você traz um cara desse pro Corinthians e ninguém sabendo quem é, Edu, gera realmente ali uma repercussão até negativa por parte da torcida. O Corinthians trouxe o Ralf do Barueri. Mas era um outro contexto, bem. Paulinho do Bragantino. Mas quando o Corinthians trouxe Ralf, quando o Corinthians trouxe Elias, quando o Corinthians trouxe Paulinho, esses caras, eles não chegaram pra jogar. Eles chegaram pra maturar dentro do time e aos poucos ir entrando. O Corinthians já tinha uma base formada, Benjamin, e esses caras foram inseridos dentro de um time que tava pronto. Eu lembro que eu tava no... E aí, Fiel, mais um filho do terrão, né, desencantando. Eu tenho mais uma informação pra passar pra vocês, mas antes, cara, se você chegou até aqui, por favor, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana e aperta o botãozinho hypar o vídeo aí no seu celular. Você não faz ideia o tanto que você nos ajuda aqui, sem forma pra plataforma, que aqui é um canal do Corinthians, então vai chegar mais corintianos aqui. Bora fazer desse canal aí uma verdadeira Nação Corintiana, beleza? É um prazer ter vocês aqui. Cara, olha, o Guinegão, né, o Dieguinho, aí tem o lateral direito que tá chegando também, agora tem o André, chegou e fez gol. Cara, esse André, eu posso falar com propriedade que eu acompanho ele da base, ó, mano, ele joga muito. É difícil, mano, porque é igual o Guinegão, né, o Guinegão parece que tá em uma outra atmosfera, numa outra estratosfera, né, porque ele não tem sentido essa pressão, que pode atrapalhar, tá? Esse moleque, quando ele se firmar no Corinthians, eu já tinha falado nos vídeos atrás aqui, quem fala muito dele também é o Vessone, tá? Ele é um monstro do meio de campo, mano. Um monstro, tá? Muito antecipado ao jogo, muito ligado. Ele é um cara que, vocês vão ver, vocês vão escutar muito falar dele ainda. Escuta aí, crava aí que eu tô falando, tá? Um moleque que tem muita personalidade. Eu acho que deu pra ver um pouco da frieza dele quando ele pega a bola dentro da área, né? Ele pega com muita tranquilidade, chapa a bola lá no canto. Teve um pequeno desvio ali, os deuses do futebol ajudaram. E aí ele consegue matar o jogo de uma vez, 3-0 aí, enterrou o Mirassol. Cara, baita jogo, o Corinthians foi efetivo, mano, é o que precisa. Efetivo. Jogou bonito? Não jogou, mas venceu por 3-0, velho. Você vence um jogo por 3-0, você fez muita coisa certa pro jogo você ganhar por 3-0. Mas é isso, pessoal, o que você acha aí? Muita expectativa pra esse André, meio campo aí. Uns falam mais volante, meio campo, mas vocês vão ouvir falar dele ainda. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Mais uma vez, um grande prazer ter você aqui. Essa semana vamos dormir felizes da vida. Coraçãozinho pra todo mundo. Vai, Corinthians, é nóis, tamo junto. Valeu.